E dois ex-jogadores da NBA decidiram levar para dentro da WNBA, a Liga Profissional Americana de Basquete Feminino, uma das discussões mais importantes e insanas da guerra cultural americana para enfrentar a política da WNBA sobre atletas trans no esporte feminino. Enes Kanter Freedom e Royce White estão desafiando publicamente a Liga a explicar quais critérios pretende utilizar para preservar uma competição criada exclusivamente para mulheres e, principalmente, se o sexo biológico continuará tendo algum significado no esporte feminino, declarando oficialmente suas intenções de participar do draft de 2027. Enes Kanter Freedom enviou uma carta à WNBA declarando oficialmente sua intenção de participar do recrutamento do ano que vem, afirmando que, pelas atuais regras da liga, ele poderia se declarar elegível para competir no esporte feminino. After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines, I am officially declaring myself a WNBA prospect. If simply declaring who you are is all that's required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA. My team and I have carefully examined the WNBA's eligibility criteria and governing framework surrounding self-identification and inclusion. Based on the current guidelines, I can and am officially declaring my eligibility for the upcoming WNBA draft in May 2027. I am definitely not here to mock, make fun of, or disrespect any community or personal choices. I am simply asking that the current rules be applied equally to everyone. The rules that represent the very values many WNBA players and coaches have publicly advocated for. My team and I are prepared to ensure these guidelines are applied equally, consistently, and without exception. And I look forward to the WNBA honoring its stated principles. Well, it's officially official. I just declared for the 2027 WNBA draft in April. Join me in this journey. Poucas horas depois, outro ex-jogador da NBA decidiu reforçar publicamente o desafio à liga. Royce White também anunciou que pretende participar do draft de 2027, ampliando a pressão para que a WNBA estabeleça com clareza um princípio básico para a proteção do esporte feminino: o reconhecimento das incríveis e gigantescas diferenças biológicas entre homens e mulheres. I never thought that I was a woman. You know, I've always trusted the science, and I thought I was a man my entire life. But you know, after further review, strong look at my personal preferences, it would appear that I am indeed sometimes identifying as a transgender woman, and I think it's only fair I get a chance to play with some of my queens here in the twilight of my career, my athletic prime. And I think ultimately it's good for the game. It's going to help evolve the game. I mean, who would argue that a player like myself or an Enes Kanter, or in the future maybe even I don't know, a LeBron James, after he expires in the NBA, maybe he wakes up one day and realizes he's a woman as well. Who could argue that wouldn't make the women's game better? I thought to myself, if America's headed down the drain, why not experience what it's like to be a woman? I mean, why would I go my entire life in a man's body to be a woman trapped in a man's body? It's been a revelation. It's like, you can do this, dude. You can do this. You can become the best WNBA basketball player the world has ever seen. Depois dos anúncios, a comissária-chefe da WNBA, Cathy Engelbert, enviou um memorando às equipes reconhecendo a crescente discussão sobre a participação de atletas trans. Ela classificou o assunto como complexo e afirmou que a liga continuará discutindo a questão com equipes e jogadoras. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado.
e era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Deixa eu passar para eles. Essa é uma pauta tão significativa para mim que, como a gente fala aqui, daria um programa inteiro para a gente só falar sobre isso. Mas, Flávio, eu acho que precisava do ridículo para que essa agenda ridícula ficasse ainda mais ridícula diante dos olhos do público. Eu acho que a gente precisa contabilizar quantas atletas femininas tiveram problemas com os testículos nos últimos 5 anos, sei lá, não vai nem dar 10 anos. A gente brincou um tempo atrás, brincou não, a gente falou uma coisa muito séria aqui, muito triste, na verdade, um tempo atrás, no fechamento do programa, que a década de 2010 provavelmente não vai ser lembrada com aquela nostalgia que nós temos. Ou seja, vai todo mundo lembrar, nossa, como o mundo tava imbecil naquela época, né? Como tava todo mundo ficando maluco, a gente tem que admitir lá uns galalaus lá de 2,30 metros, falando, não, mas é uma mulher, não se preocupe, é uma mulher, tá? Agora estão dizendo que é uma mulher, então tem que dizer que é uma mulher. Teve o caso, acho que foi o caso mais grave que eu vi de todos, foi da Lia Thompson. Para quem não sabe, é um nadador, Thomas Thompson, que ele não era nada como nadador. Aí, de repente, resolveu virar trans, resolveu virar mulher e ganhou todas. Pra mim, o problema maior não é só ele sair ganhando todas, e ainda saindo pela mídia elogios. O que explica como ela é tão boa, como ela isso, como ela aquilo. O problema é o seguinte, você imagina, por exemplo, como é que é um vestiário de natação. Você entendeu? Porque ele ficava assim, vamos dizer, né, meio animado com as moças ali se trocando e falava, não tem o que eu possa fazer, sabe? Eu tô aqui meio, vamos dizer, né, animado. O vestiário de basquete é a mesma coisa, não vai ser, sabe, no mesmo nível do vestiário de natação, mas é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, você sempre entendeu desde, sei lá, mais ou menos o Big Bang, mais ou menos desde Gênesis 1.1, o que é um homem e o que é uma mulher. Agora eles têm essa dificuldade gigantesca de ficar tentando se explicar que não faz o menor sentido. Então você vai ter que agora apelar pro ridículo, de você ter que falar. Então, né, sabe aquela coisa ali? Sabe o que é testosterona? Porque a gente não tá falando também de sexualidade, de órgão, de nada. Olha a quantidade de testosterona, olha o braço de um homem, olha o braço de uma mulher. Pronto, acabou a discussão aqui, sabe? Pronto, acabou, não tem mais o que falar. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.